Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Situação dramática ocorreu aqui no Norway Chess com o campeão do mundo, Gukesh, jogando contra Fabiano Caruana na etapa de pensada na última rodada. Olha o drama, Gukesh, Magnus Carlsen, os dois na liderança. O Magnus Carlsen ali meio que empatado ali com o Arjun Erigaisi, né? E o Gukesh, se ganhar essa partida, ele automaticamente é campeão, supondo que o Carlsen não ia ganhar do Erigaisi, né? Então aqui, ou se o Gukesh de repente empatasse, fosse pro Armagedon e ganhasse no Armagedon, o Carlsen acabou perdendo no Armagedon, poderia ficar empatado também em primeiro lugar. Aí eu não sei a regra do torneio, não encontrei se eles jogariam um match ou seria critério de desempate. Mas também tinha essa possibilidade. E o Gukesh, tudo que ele não pode nessa partida, para ser o campeão, afinal de contas, o campeão do mundo quer ser o campeão do torneio, né? Tudo que ele não pode aqui é perder essa partida. E a gente tem uma das situações mais brutais, né, que podem acontecer no xadrez aqui. Vamos dar uma olhada. Fabiano Caruana abre a partida com o peão do rei E4. Gukesh, campeão do mundo, responde com E5, partida pensada. Cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, abertura italiana, Luigi. A partida segue com cavalinho F6 e aqui D3. Temos H6, A3, o bispo pode agora recuar se precisar. E aqui então G6 foi jogado pelo Gukesh, uma variante já lateral aqui da abertura italiana, porque nessa posição os lances mais jogados são D6 e bispo C5 aqui, já uma posição um pouco rara aqui depois desse A3 aqui do Caruana, né? Então aqui a gente já está quase saindo da teoria. G6 foi jogado, o cavalo C3 e o bispo vem para a longa diagonal e o Caruana joga o lance H3, controlando um pouquinho a casa de G4, talvez ele queira colocar o bispo em E3 e não ser empurrado daí. D6 foi jogado pelo Gukesh, protege o peão central, dá liberdade para o cavalo. Bispo em E3, temos o lance A6, controlando um pouquinho mais a casa de B5. E o Caruana segue já com o lance dama D2, colocando pressão em H6. Já não dá mais para o Gukesh fazer o roque aqui por enquanto, porque senão vai cair o peão. Gukesh segue tranquilamente com o lance bispo em E6, talvez ele queira fazer o grande roque a longo prazo aqui. Temos bispo toma, peão toma e aqui cavalo em E2 foi jogado pelo Fabiano Caruana. G5, o Gukesh controla um pouco mais aqui a casa de F4, coloca granito, deixa flexível se ele vai querer rocar ou não. E aqui o Caruana segue com o cavalo em G3, de olho talvez na casa de H5, ou protegendo o peão para estourar um peão no centro, mais provável. A partida segue com dama D7 e o Caruana segue com C3, sim, ele está preparando tudo para avançar com o peão central. Grande roque foi jogado pelo Gukesh e aqui o Caruana segue com o melhor lance da posição. Ele falou, fez grande roque, vou começar a atacar na aula da dama. Solta um B4, Gukesh joga com D5, ataca o centro e aqui dama em E2, o Caruana tira a dama da coluna D. Pessoal, um setup, uma posição extremamente agressiva aqui, né? O Caruana nem o roque jogou, o Gukesh já fez o grande roque, a gente tem essa tensão toda no centro. O Gukesh permitiu dobrar os peões para dominar um pouco mais aqui as casas centrais, já avançou, uma loucura já. D4 foi jogado aqui pelo Gukesh, aqui talvez G4 fosse também uma possibilidade interessante, ou torre de H em G8. D4 é um comprometimento já do Gukesh, que o Caruana aproveita aqui já para abrir a coluna C, um lance bem arriscado aqui do Gukesh. Peão toma foi jogado bispo D2 e aqui dama em E7. Temos o lance torre B1 aqui pelo Caruana, o Gukesh joga com cavalo D7, traz mais um pouco de atividade aqui para o bispo. O roque foi jogado finalmente pelo Caruana e o Gukesh coloca o cavalo aqui na casa de D5. Caruana ataca o bispo com o cavalo em H5, temos trocas, cavalo por F3, dama por F3 e o bispo fica em segurança, que o poderoso bispo escapa, fica na casa de E5. E aqui, B5, o Caruana segue com o ataque, posição perigosíssima. Peão toma, torre toma e agora dama por A3, o Gukesh coleta madeira, meus amigos, coloca no bolso, tem um peão a mais, a posição é muito perigosa. O Caruana não entregou esse peão à toa. Segue com o lance torre C1. O que será que ele está querendo? Bom, de cara já a gente já percebe que ele quer tomar esse cachorro aqui e tomar o bispo. Levar duas peças e entregar apenas uma torre é o sonho.
O Gukesh segue com uma ideia. Torre de H em F8, primeiro atacando a dama. Dama vem para casa de E2 e agora bispo em D6. Já não tem mais o lance torre por cavalo. O bispo está em segurança. Por isso, Caruana segue com o lance E5. Ele fala, orar, orar, orar. Come over here. Solta a lança do Scorpion aqui. É a lança do Scorpion, esse ataque de peão aqui, puxando, tentando puxar o bispo aqui para casa de E5, né? Para poder jogar, seja torre por C6 ou torre por E5 direto, porque tá levando duas peças de qualquer maneira. Por isso, nesse momento, o Gukesh segue com o lance torre F5, um lance criativo aqui do Gukesh, levou 10 minutos. Porque aqui se peão toma, você vai tomar a torre e vai para uma confusão generalizada. O Caruana prefere não seguir com essa linha, que seria possível, mas não é ainda o fino do fino. E o Caruana segue com o fino do fino, meus amigos. Torre por C6 diretamente jogado pelo Caruana. Uau! Uma pancada para cima do campeão do mundo. Porque agora você fala o seguinte, mas qual é o ponto todo? Peão toma e a torre continua atacada e não tá dando tempo de tomar o bispo. Mas Caruana calculou tudo, segue com o lance torre em A5, ganhando um tempo para cima da dama. A dama vem para casa de B2 e agora a torre está protegida. E portanto Caruana segue com o peão toma, não apenas com a torre agora protegida, mas também atacando em E6. Ok, mas não é tão simples aqui, porque torre por A5 a gente viu, não dá para você recapturar porque tá caindo a dama, mas tem esse tema. Por isso torre por A5 foi jogado, dama por E6 salva a dama com o tempo, mantém a torre atacada, rei B7 foi jogado e bispo por A5, e o Caruana então conseguiu ter duas peças por uma torre, o que é muito bom para as brancas. Mas o Gukesh segue na luta. Torre por D6, atacando a dama. A dama escapa para casa de E7, mas agora dama em A1 com cheque. Uau, a sequência infinita. Ganhou o bispo? Não ganhou. O Caruana tinha calculado tudo. Volta o bispo para casa de E1 em segurança. E o Gukesh segue com C5, sonhando com a criação de um peão passado. Fabiano Caruana volta o cavalo, tira esse cavalo do canto, torre vem para casa de C6 e aqui rei H2, tirando aqui, dando mobilidade para o bispo, que por enquanto não estava podendo jogar. Dama em A2 foi jogado, esse bispo continua sem casa. E aqui pressão também no peão de F. Cavalo em E4 foi jogado pelo Caruana e o Gukesh segue com dama D5, centraliza aqui a dama. Vai dando suporte, vai preparando o terreno aqui para criar o peão passado. Fabiano Caruana segue com F3, C4 solta a bomba. Dama B4, cheque foi jogado, o rei joga lá para C8 e aqui dama em A4. Caruana mantém o contato aqui na torre, mantém também possibilidades lá em A8. Gukesh joga com rei B7. Temos aqui o lance bispo em F2, o bispo finalmente conseguiu jogar. C por D3, opa, peão passado. Bispo por D4 e torre em A6, Gukesh segue na luta, meus amigos. O tempo dos dois já começa a ficar crítico, já começa a ficar caindo. Caruana segue com o único lance da posição. Dama B4 com cheque, o rei vai para casa de C8. Dama em F8 com cheque. Dama cobre aqui em D8 e o Caruana segue com dama C5. Gukesh gostaria muito de disparar esse peão, mas por enquanto o cavalo está dominando. Torre em E6, tenta ele aí colocar essa pressão, começa a existir tema tático. Até mesmo de você querer sacrificar aqui para cima do cavalo e disparar o peão. Fabiano Caruana prioriza aqui o peão, segue com dama C4. Gukesh joga agora com torre D6, cara, que loucura, vai atacando aqui o bispo, a posição é crítica. Fabiano Caruana segue com bispo em E5, atacando a torre D5 foi jogado aqui pelo Gukesh, pressionando o bispo, continua controlando o peão, e aqui o Caruana faz um erro. Com pouco tempo no relógio, Gukesh tá jogando igual um guerreiro, né? Igual um guerreiro aqui, sobrevivendo. E aqui o Caruana vai para uma ideia errada. Ele deveria jogar aqui o lance dama em A6 com cheque, mas não é fácil. Aqui depois de rei B8, por exemplo, bispo G3 permitiu um D2. Não é fácil jogar essa posição. Ah, mas aqui eu chamei meu vizinho aqui, o Felipe. Ele é neto do... Isso é uma outra história, depois eu conto. Mas eu chamei ele aqui, ele veio na janela. Eu falei essa posição aqui. Eu falei, cara, não dá para jogar isso aqui, né? Ele falou, por quê? Eu falei, as pretas vão promover e vão ganhar duas damas. Ele falou, mas as duas damas caem. Eu falei, como assim as duas damas caem? Ele falou, bispo F2. Eu falei,
Promove pra dama. Falei, mas tem 2 damas, cara. Não dá pra jogar isso. Ele, bispo em A7. Ok, rei A8. E aí? Bispo D4, única. Falei, nossa, mas... E aí? Rei B8, dama em A7 com cheque, rei C8 e dama em A8. Eu falei, mas... E aí? Eu falei pra ele, não é checkmate isso. Ele falou, mas você ainda não tá vendo que as 2 damas caíram? Eu falei, não. Ele falou, fazer o quê? Paciência. Você quer migalhinha? Vamos lá então. Rei D7. Eu falei, dama por D5, cheque, rei 8. Ele, dama em E6 com cheque. Eu, tá. Rei F8, dama F5. Eu falei, mas pera um pouquinho, mas quando é que vão cair essas 2 damas? Ele falou, você ainda não tá vendo? Rei E8, dama G6. Eu falei, tá. Rei D7, cavalo C5. Rei em E7, não bispo F6, não se contente com pouco. Ele falou, dama em F6, porque você vai jogar dama em H8 e quando você vier com o bispo não dá mais pro rei defender. Por isso, o bispo em F6, o rei é jogado para casa de D6 e cai uma dama e caem as 2 damas. Isso ele falou assim, ele bateu o olho na posição e encontrou tudo isso. Você não acredita? É porque você ainda não conhece o Felipe. O Felipe é um cara diferente. Meus amigos, tinha uma linha impossível, né? Essa linha aqui é uma brincadeira, isso aqui certamente impossível, né? Para um ser humano encontrar isso. Por isso, o Fabiano Caruana teve uma outra ideia. Ele não foi para essa linha maluca. Segue com o lance F4. E aqui o Gukesh, por incrível que pareça, pode lutar por um empate. E o Gukesh encontra o melhor lance D2. E o Caruana vai para essa ideia de bispo por C7, que é bem perigoso, mas não rola. E por quê? O que o Gukesh tem que jogar aqui? Dama por C7 ele tem que jogar. E não funciona dama por D5 porque tem dama por F4. E o Caruana provavelmente calculou que aqui funcionaria. Era só jogar um G3, não tem mais cheque, não tem mais nada. Só que não funciona por conta de dama por cavalo. Seguido de trazendo a dama para o jogo. E isso daqui dá para empatar. Uma outra linha possível aqui seria voltar o cavalo para casa de G3. No entanto, as pretas podem ou jogar aqui rei C7... meio estranho para deixar o rei aqui nessa diagonal, funciona também, ou mais natural H5. E como o rei tem que ficar protegendo o cavalo e a dama tem que ficar protegendo a casa de promoção, esse jogo aqui tem chances para os 2 lados. Era a única linha do Gukesh, errou o Caruana. E aqui então, o Gukesh era só tomar, que a gente fala só, né? Mas o tempo tá caindo, o coração tá a 1000. E aqui o momento dramático, porque o Gukesh faz as 2 damas. Caruana elimina uma delas com cheque. Rei por D8 foi jogado, mas aqui um lance brutal do Fabiano Caruana, brutal. Cavalo C3, meus amigos. E com a dama encostada na torre e o cavalo dando um duplo, a torre vai cair. E ainda vai cair com cheque. E por isso, nessa posição, Gukesh, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Não só isso. Vejam a reação do Gukesh. Momento dramático aqui. Quando acontece isso, cara, o campeão do mundo. Unbelievable finish here. Look at Gukesh looking at the board. Olha a He's reação. losing one of the pieces and he can't believe this. O Caruana já sabe que ganhou. He missed his chance there to draw. We are going Os to dois see what sabem was já the o que way to aconteceu. draw just after this game. But now, this moment, you can see Caruana knows it's over. Gukesh shakes hands there and then sits down at the board. He's so upset. This is something that he is not happy with. I mean, Caruana played an incredible game. Truth be told, he was winning for 90% of the game till some point, 95. And then Gukesh showed this insane defense with seconds on the clock, moving his rook from E6 to D6 to D5. And all of a sudden, Fabi was in so much pressure, such less time. He blundered. And Gukesh got a golden opportunity there, because if he had managed to draw this game, it would have been an Armageddon, because Magnus also drew his game against Arjun, which means that there could have been a chance. There you see there Magnus and Arjun have just finished their game in a draw, but because Gukesh lost. E nesse momento, por conta que o Gukesh perdeu, automaticamente o Magnus Carlsen é campeão. Eu não sei se o Arjun percebeu ou não sei quem é que propôs o empate ali, mas Opa, esse aqui não. Esse aqui é outra coisa, outra análise. Aqui, né? Eu não sei se o Erigaisi percebeu ou não, mas o Magnus Carlsen é tão experiente que ele já devia estar ali olhando o torneio. Viu que o Caruana ganhou, na hora propôs empate pro Erigaisi, né? Eu acho que foi isso que aconteceu, porque o Erigaisi aceitou e ele deu um sorrisão. E depois perdeu no Armagedon, mas já não ligava mais o Carlsen, porque
ele já era o campeão aí do torneio, né? Então, um momento dramático. Vocês viram o sofrimento do Gukesh, ele percebendo, né, que ele tinha a possibilidade ainda de lutar. Se ele ganhasse essa partida, ele era campeão, aí podia ser campeão do torneio, ia depender da partida do Carlsen Ergazi, que estava meio empatada. Então, momento dramático aqui pro Gukesh, né? E aqui a gente tem o relatório do chess.com. Vamos dar uma olhada aqui na precisão da partida. Caruana, né? Que jogador espetacular. 92% de precisão, com direito a lance brilhante, mas ainda assim no final o Gukesh ele é muito guerreiro, né? Esse é um dos aspectos dele. Ele tem um xadrez muito forte, mas ele tem essa coisa da persistência, né? E ele é muito jovem. Então ele ainda vai crescer muito o xadrez dele, combinado com essa persistência e tudo mais. Pode ser que ele realmente tenha aí pode ser que ele seja até um jogador dominante no futuro. Isso ninguém sabe. Hoje em dia não é, tá? Hoje em dia não tem um jogador dominante aí, né? Então a gente não pode falar que o campeão do mundo é dominante hoje. Seria não seria honesto falar isso, né? Então, mas no futuro ninguém sabe. O Gukesh é o mais jovem campeão do mundo da história. Pode ser que ele se torne um jogador dominante. Ele chorar nessa derrota é um bom sinal, né? Um sinal de que ele ele ainda se importa, né? E muito. Então, isso é um bom sinal, né? A gente provavelmente tem um Gukesh virando um Saiyajin aí no futuro, né? Ele pode se tornar um super jogador. Só o futuro vai dizer. Um super jogador ele já é, mas vocês entenderam, um dominante, né? Aqui, torre por C6, o lance brilhante de Fabiano Caruana, que espetacular, né? E aqui, claro, a gente teve a finalização aqui do torneio, né? Deixa eu tirar dessa tela aqui e colocar aqui no torneio. Aqui, Events. Aqui, vamos colocar aqui, ó, Past Events, para mostrar a classificação aqui final para vocês, Norway Chess. E aqui a gente tem então a classificação final. Magnus Carlsen com um soco na mesa e com tudo foi o campeão do torneio. Fabiano Caruana com essa vitória na clássica disparou na tabela, né? Ele estava com 12,5 pontos, foi para 15,5 pontos, ficou na segunda colocação. E o Gukesh, né, que tava lá, cara, na liderança por muito pouco, não foi campeão aí do torneio, terceira colocação, subiu no pódio, ainda assim acima dos gigantes Nakamura, Erigaisi e Wei, né? E só para finalizar aqui o vídeo, o site do 2.700, né? Que aqui é legal a gente acompanhar também ao final do torneio como ficou a dinâmica de ratings. O Carlsen, além de tudo, ficou ali, né? No elas por elas. O rating dele não mudou tanto, até ganhou um pouquinho. O Caruana, o Ricardo Nakamura ganhou um pouco de rating. O Caruana ganhou bastante rating aí, que bom, né? 7 pontos, vai se aproximando cada vez mais dos 2.800, que ele manteve por muitos e muitos anos, né? Será que ele vai conseguir voltar? Acredito que sim. E o Erigaisi aqui também muito próximo, número 4 do mundo. Gukesh, o campeão do mundo, número 5 do mundo. Pragnananda na cola do Gukesh, meus amigos. Abdul Satorov vindo aí, Firuja, a nova geração. Cara, o Chitambaran tá detonando lá. Que torneio que ele tá jogando? Esse Avagian Memorial. Meu, o cara tá detonando o Chitambaran. Tá ficando aqui já buscando top. Passou o Nepo, cara. Chitambaran. A Índia tá vindo com tudo. Os caras já passaram o Anand, né? Grande Anand que influenciou toda essa geração, 55 anos, número 15 do mundo. Que alegria, né? Que espetáculo. O Anand é o único nessa idade que tá aqui na tabela, ó. É o único. Sensacional, né? Muito bem, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!